Salve galera, bom, eu tô passando aqui para dar um breve contexto aí para vocês do porquê que eu fiz esse vídeo. E esse é um dos casos que mais atormentam o mundo até hoje. E tem diversos casos aí que foram inspirados, né, nesse caso inicial, tirando o fato aí de que dia 20, hoje é dia 19 que eu tô gravando esse vídeo, e dia 20 vai ser aniversário aí dessa tragédia, desse fatídico dia. Eu não tenho a intenção de romantizar esse caso, tá? Eu só quero trazer aqui os fatos verídicos, e esse vídeo não é para todos os públicos. Então se você não se sente bem aí com True Crime, ou se você é menor de idade, eu peço que você saia desse vídeo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Killing at Columbine High. From our studio, As we all begin to process what happened, here is Tom. This is News 4 at 10. and some of them used to draw swastikas on their body. O massacre de Columbine. O massacre de Columbine foi um dos piores tiroteios em escolas da história dos Estados Unidos. O evento ocorreu dia 20 de abril de 1999, na escola secundária de Columbine, em Littleton, Colorado. A tragédia chocou o mundo e desencadeou um intenso debate sobre a violência armada e a segurança nas escolas. Capítulo 1: O ataque. Era dia 20 de abril de 1999, um dia normal em Colorado, nos Estados Unidos. Pelo menos é o que parecia. Dois alunos da escola de Columbine, em Littleton, se preparavam para o que seria um dos piores dias da história. Eric Harris e Dylan Klebold iam em direção à entrada da escola portando armas de fogo, bombas caseiras e coquetéis Molotov. Eram 11h10 da manhã. E dentro da escola, todos os tipos de atividades escolares aconteciam de forma orgânica e natural, até que Eric e Dylan começaram a atirar indiscriminadamente nas pessoas que encontravam pelo caminho, incluindo na cantina e na biblioteca da escola. Eles usavam coletes à prova de balas e estavam armados com uma variedade enorme de armas, incluindo pistolas e espingardas. Durante o ataque, Eric e Dylan plantaram bombas em vários locais da escola, incluindo no refeitório e na cantina. Eles também usaram os explosivos caseiros para criar danos adicionais às estruturas da escola e para desviar a atenção das equipes de resgate. O ataque durou cerca de 1h30 antes de Harris e Klebold tirarem suas próprias vidas. Ao todo, 13 pessoas foram mortas e mais de 24 ficaram feridas. O ataque de Columbine foi um dos mais mortais da história das escolas dos Estados Unidos e chocou o mundo inteiro. Essa é a lista de nome das vítimas mortais. As vítimas que ficaram feridas incluem estudantes e professores da escola. Mas devemos aqui um respeito às famílias de todos aqueles que faleceram, pois até hoje essas pessoas sofrem. O massacre de Columbine teve um grande impacto no mundo, especialmente nos Estados Unidos, onde o debate sobre o controle de armas e a segurança nas escolas se intensificou. Além disso, o ataque também levantou questões sobre o bullying, saúde mental e a cultura da violência. Na sociedade local, o ataque abalou a comunidade de Littleton e deixou um grande impacto emocional nas famílias das vítimas, bem como naqueles que sobreviveram ao ataque. As escolas da região também foram profundamente afetadas, com muitas aumentando suas medidas de segurança e implementando programas de prevenção ao bullying e à violência. O massacre de Columbine ainda é lembrado como um dos mais mortais ataques em uma escola na história dos Estados Unidos e no mundo. Capítulo 2: Os autores do crime. As investigações posteriores revelaram que Harris e Klebold eram estudantes problemáticos e tinham um histórico de comportamento violento e perturbador. Antes do massacre em Columbine, Eric Harris e Dylan Klebold não tinham um histórico de comportamento violento significativo. No entanto, depois do massacre foram descobertos vários sinais de alerta que indicavam que os dois jovens tinham problemas psicológicos e emocionais, que não haviam sido adequadamente tratados. Eric era um jovem inteligente e carismático, considerado pelos seus colegas como um líder natural. Ele era conhecido por ser narcisista, arrogante, manipulador e extremamente violento.
Eric Harris havia mostrado sinais de comportamento perturbador em seus diários, nos quais ele escreveu sobre seus desejos de matar pessoas e sobre sua raiva em relação à sociedade em geral. Ele também foi preso anteriormente por roubar equipamentos eletrônicos e ferramentas, mas esse incidente não foi considerado uma ameaça violenta na época. Dylan Klebold, por outro lado, parecia ser mais reservado e introvertido. Ele tinha problemas com a depressão e a ansiedade, e alguns de seus amigos relatavam que ele expressava pensamentos suicidas. Ele também fazia uso de antidepressivos e terapia, mas não se sabe se ele estava recebendo o tratamento adequado. Em retrospecto, muitas pessoas argumentam que os sinais de alerta foram ignorados ou minimizados pela escola, pelos pais e pelas próprias autoridades locais, o que contribuiu para o trágico desfecho do massacre. Desde então, tem havido um foco maior na prevenção da violência escolar e na detecção precoce de problemas de saúde mental em jovens. Existem relatos de situações em que o Eric Harris e o Dylan Klebold foram violentos antes do massacre de Columbine. Ambos tinham histórico de comportamento agressivo, incluindo vandalismo, bullying e assédio. Em 98, Eric foi preso por roubo e arrombamento, e Dylan foi preso por um roubo de um alarme de incêndio. Além disso, haviam relatos de que eles haviam ameaçado outros alunos e professores antes do ataque. No entanto, nem todas as alegações foram verificadas ou confirmadas. Os detalhes exatos de seus comportamentos violentos antes do ataque ainda são objeto de debate e análise. Eles planejaram o massacre por meses e deixaram várias pistas sobre suas intenções antes de realizarem o ataque. Eric Harris e Dylan Klebold planejaram um ataque à escola por cerca de um ano. Eles começaram a fazer pesquisas na internet sobre armas e explosivos e adquiriram diversas armas de fogo por meio de amigos e feiras de armas. Eles também fabricaram bombas caseiras usando materiais químicos e ferramentas de metal. Os dois criaram um diário detalhando seus planos e sentimentos de raiva e desprezo em relação a colegas e à sociedade em geral. Eles criaram mapas detalhados da escola, identificando as áreas que seriam os alvos do ataque. Eles também fizeram ensaios do ataque em um campo de tiro, planejando seus movimentos e cronometrando o tempo que levariam para detonar as bombas. No dia do ataque, Harris e Klebold iniciaram o ataque pouco antes do meio-dia, disparando contra estudantes e professores em várias áreas da escola. Harris e Klebold planejaram tirar suas vidas no interior da biblioteca. Os dois rapazes foram descritos como tendo uma visão distorcida da realidade, com uma crença de que eram superiores aos outros e merecedores de uma posição de poder e autoridade. Juntos, eles criaram um site na internet, onde postavam fotos e escreviam sobre suas crenças e planos, incluindo seus planos para o massacre de Columbine. Eric e Dylan foram motivados por um desejo de vingança contra aqueles que acreditavam tê-los humilhado ou prejudicado de alguma forma. O massacre de Columbine foi planejado com meticulosidade, com os dois rapazes criando bombas e armas de fogo caseiras para serem usados no ataque. Capítulo 3 – Pistas deixadas pelos criminosos. Harris e Klebold enviaram várias cartas a amigos e familiares, nas quais falavam sobre suas intenções de realizar um ataque violento na escola. Eles também escreveram um diário detalhado sobre seus planos. Os diários e as cartas de Eric Harris e Dylan Klebold são extensos e incluem uma variedade de temas. Em geral, eles expressam sentimentos de raiva, frustração, desesperança e desamparo. Algumas das principais temáticas presentes nesses materiais incluem raiva contra a sociedade em geral, incluindo a escola, as instituições governamentais e a mídia, desdém e desprezo pelos outros, particularmente pelos fracos e imbecis, admirar a violência e os atos extremos, sentimentos de isolamento e solidão, preocupações com a mortalidade e com a própria imagem, e ideias sobre o que deveriam ser suas obras-primas, o massacre na escola. As cartas e diários também incluem planos detalhados para o massacre, bem como reflexões sobre as armas e explosivos que planejavam usar, e até mesmo uma lista de pessoas que gostariam de matar. É importante lembrar que o conteúdo desses materiais é perturbador e pode ser angustiante para algumas pessoas. A leitura desses materiais pode causar desconforto e é recomendável que seja feita com cautela. No diário também incluía as compras de armas. Os criminosos compraram armas de fogo, munições e explosivos de forma legal, em diferentes lojas de armas e na internet, utilizando principalmente a loja de armas Tanner Gun Show em Denver, Colorado.
Eles usaram o dinheiro que ganharam com a venda de objetos na internet para comprar as armas e munições. Entre as armas que eles compraram estavam 2 carabinas semiautomáticas Hi-Point 995, uma carabina semiautomática Tech DC-9, uma escopeta de cano curto Stevens 311D e uma pistola semiautomática Intratec Tech 22. Eles também compraram explosivos e materiais para fabricar as bombas, incluindo tanques de propano, bombas de gasolina e pólvora. Os dois também conseguiram comprar munição e acessórios para as armas de fogo, incluindo tambores de alta capacidade, que permitiam que as armas disparassem mais tiros sem precisar recarregar. Na época, a venda de tambores de alta capacidade não era regulamentada por lei nos Estados Unidos, o que permitiu que Eric e Dylan adquirissem esses acessórios com facilidade. Eric Harris e Dylan Klebold compraram munições, bombas de fumaça e outros materiais. Eles também conseguiram adquirir revistas de armas de fogo, como a Guns & Ammo, que lhes ensinaram a fabricar explosivos caseiros e outros dispositivos. No entanto, as armas de fogo utilizadas no massacre, incluindo a espingarda de calibre 12, uma carabina de calibre 9mm e uma pistola de calibre 9mm, foram compradas por um terceiro, um amigo de 18 anos, que havia passado por verificações de antecedentes e adquiriu as armas legalmente em uma loja de armas. Eric Harris e Dylan Klebold fizeram modificações em alguma das armas que utilizaram no massacre. Eles modificaram 2 das armas que usaram na escola, uma carabina semiautomática Hi-Point 995 e uma espingarda de calibre 12. As modificações foram feitas para que as armas fossem mais letais e eficientes, incluindo o uso de carregadores de maior capacidade e dispositivo para atirar mais rápido. Lembrando que essas modificações são proibidas nos Estados Unidos. Anotaram também sobre as bombas caseiras. Eles fizeram as bombas caseiras usando manuais de instruções que encontraram na internet. Eles testaram esses explosivos em áreas remotas próximas à escola. Eric e Dylan testaram vários explosivos em locais isolados fora da escola, como uma floresta nas proximidades de Denver. Eles também construíram explosivos em sua garagem. Relatos indicam que eles realizaram testes de explosivos na floresta e filmaram algum desses testes. Os explosivos usados no tanque de Columbine incluíam bombas de propano, coquetéis Molotov e explosivos caseiros feitos a partir de materiais comuns, como a pólvora e fertilizante. As bombas de propano foram colocadas em vários locais na escola, mas felizmente não detonaram. Já os explosivos caseiros foram usados para criar a explosão inicial que permitiu que Eric e Dylan entrassem na escola. Um amigo de Harris e Klebold alertou a polícia sobre as ameaças violentas que eles haviam feito, mas a polícia não encontrou evidências o suficiente para tomar medidas preventivas. Brooks Brown alertou a polícia sobre seus comportamentos e planos violentos. Ele disse aos oficiais que Harris havia ameaçado matá-lo e que Klebold havia escrito em um site que pretendia matar pessoas. A polícia abriu uma investigação, mas não encontrou nenhuma evidência concreta de que os 2 jovens estavam planejando um ataque. Mais tarde, após o massacre em Columbine, a polícia descobriu que Harris e Klebold tinham deixado uma trilha de pistas que sugeriam que haviam planejado o ataque meticulosamente. Eles tinham feito vídeos caseiros documentando seus planos e havia deixado uma série de notas e diários que revelavam seus pensamentos e intenções. Brown, mais tarde, afirmou que a polícia não levou suas preocupações a sério e que a tragédia poderia ter sido evitada se eles tivessem agido com mais urgência. Isso levou a um debate sobre como a polícia e outras autoridades deveriam lidar com ameaças potenciais de violência e como equilibrar a proteção dos direitos civis com a segurança pública. Capítulo 4: Legado e consequências. O massacre de Columbine levou a várias mudanças nas políticas de segurança nas escolas dos Estados Unidos. Alguns exemplos incluem treinamento de professores e funcionários. As escolas começaram a oferecer treinamentos para professores e funcionários sobre como lidar com a situação de emergência, incluindo tiroteios. Melhoria na segurança física, onde as escolas começaram a investir em medidas físicas de segurança, como câmeras de segurança, cercas, portões de segurança e sistemas de controles de acesso. Restrições em mochilas e armários. Muitas escolas passaram a restringir o uso de mochilas e armários, a fim de evitar que os alunos transportassem armas ou explosivos para as escolas.
melhoria nas verificações de antecedentes para a compra de armas. Em resposta ao massacre de Columbine e a outros tiroteios em massa, o governo dos Estados Unidos aprovou leis para melhorar as verificações de antecedentes para as compras de armas. O aumento da presença policial também foi incluído. Muitas escolas passaram a ter presença policial permanente em tempo integral para garantir a segurança. Essas são apenas algumas das mudanças implementadas após o massacre de Columbine, que continua a ter um impacto duradouro nas políticas de segurança das escolas dos Estados Unidos. O debate sobre o controle de armas nos Estados Unidos e a luta para evitar novas tragédias em escolas também foi incrementado. Após o massacre de Columbine, houve um grande debate em torno do controle de armas e a prevenção de violência nas escolas. Algumas mudanças foram implementadas, como a implementação de medidas de segurança nas escolas, como a presença de detectores de metais e o aumento de números de policiais. Além disso, houve um aumento no número de programas de prevenção da violência nas escolas, incluindo a conscientização sobre a saúde mental e a prevenção do bullying. O debate sobre o controle de armas também se intensificou, com muitas pessoas pedindo medidas mais rigorosas de controle de armas e a proibição de certos tipos de armas de fogo. No entanto, a implementação dessas medidas e políticas varia de acordo com os diferentes estados e países. O debate sobre o controle de armas e a prevenção de violência nas escolas continua até hoje, com muitas pessoas argumentando que mais precisa ser feito para garantir a segurança dos alunos e professores nas escolas. Infelizmente, desde o massacre de Columbine, houve outros tiroteios em escolas nos Estados Unidos e no mundo. A violência armada em escolas se tornou um fenômeno global nas últimas décadas, e vários outros massacres ocorreram em diferentes partes do mundo após o massacre de Columbine. Alguns desses casos foram considerados por seus perpetradores como inspirados por Columbine, enquanto outros foram motivados por razões diferentes. O massacre de Virginia Tech em 2007, o atirador Seung-Hui Cho tinha fascinação pelo massacre de Columbine e enviou um pacote contendo fotos e vídeos de si mesmo para a NBC News, que lembrou o material deixado pelos atiradores de Columbine. Teve também o massacre da escola de ensino médio Sandhook em 2012. O atirador Adam Lanza também tinha interesses no massacre de Columbine e se referia aos atiradores como gêmeos. Além disso, ele tentou se comunicar com outro atirador em potencial por meio da internet, usando o nome de um dos atiradores de Columbine. Teve também o massacre na escola do ensino médio de Parkland em 2018. O atirador Nicholas Cruz também demonstrou interesse no massacre de Columbine e teria se inspirado nele para planejar o seu ataque em Parkland. Teve também no Brasil o caso de Realengo em 2011. O massacre de Realengo ocorreu dia 7 de abril de 2011, quando Wellington Menezes de Oliveira entrou na escola municipal Tasso da Silveira, no Rio de Janeiro, e matou 12 crianças e feriu outras 12 antes de tirar a sua própria vida. Oliveira deixou cartas nas quais mencionava admiração pelos autores do massacre de Columbine. Teve também em 2019 o caso de Suzano, que ocorreu dia 13 de março de 2019, quando 2 ex-alunos da Escola Estadual Raul Brasil, em São Paulo, entraram na escola e mataram 8 pessoas, incluindo 5 alunos, e feriram outras 11 antes de tirarem a sua própria vida. Os autores deixaram um manifesto e cartas nas quais mencionavam admiração pelos autores do massacre de Columbine. É importante ressaltar que cada caso tem suas próprias particularidades e motivações, e nem todos os perpetradores mencionam o massacre de Columbine como uma influência direta. No entanto, o massacre teve um impacto significativo na cultura popular e na discussão sobre a violência armada em escolas e em outros lugares públicos. O massacre de Columbine continua a ser uma lembrança dolorosa do impacto devastador da violência armada e da importância da segurança nas escolas. É importante continuar a debater e agir para prevenir futuros eventos trágicos como esse. E recapitulando os principais pontos, o massacre de Columbine foi um evento chocante na história dos Estados Unidos, que teve um impacto duradouro na comunidade local e em todo o país. É importante que continuemos a discutir e agir para prevenir a violência armada e garantir a segurança nas escolas e em outras áreas da sociedade. Após o massacre de Columbine, houve várias avaliações psicológicas feitas sobre os autores do crime, Eric Harris e Dylan Klebold.
para tentar entender as motivações por trás do ataque e o perfil psicológico dos criminosos. Uma das avaliações mais conhecidas foi realizada por um psicólogo forense chamado Dr. William Reid, que foi contratado pelo estado do Colorado para avaliar a personalidade e a motivação dos atiradores. William entrevistou várias pessoas que conheciam Harris e Klebold, analisou suas cartas, diários, vídeos caseiros e outras evidências deixadas pelos criminosos. Com base em suas avaliações, o Dr. William concluiu que Harris sofria de um transtorno de personalidade narcisista e psicopático, o que significa que ele tinha um senso exagerado de autoimportância, falta de empatia pelos outros e tendência a se comportar impulsivamente e sem consideração pelas consequências. Já Klebold foi diagnosticado com um transtorno de personalidade depressivo e esquizotípico, o que significa que ele era propenso a ter pensamentos paranoicos e alucinações. No entanto, é importante notar que há limitações nas avaliações psicológicas pós-fato, uma vez que as informações disponíveis sobre os atiradores são limitadas e não podem fornecer uma imagem completa de sua personalidade e motivações. Além disso, é controverso o uso de diagnósticos psicológicos para explicar ações violentas, já que a maioria das pessoas com transtornos mentais não se torna violenta.